Olá, meus amores! Vamos dar início à nossa aula de História. Peguem o livro de vocês e abram na página 44. Hoje nós temos como tema os primeiros habitantes do Brasil. Para iniciar, eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem, bem curto, sobre essa grande experiência que tivemos com os portugueses chegando ao Brasil. Os portugueses são nativos da Península Ibérica e das ilhas de Açores e Madeira. Seu idioma oficial é o português e tem o catolicismo como religião principal. Sua ligação com o Brasil é fruto da Era dos Descobrimentos, iniciada em 1415. Limitados pelo domínio espanhol do comércio terrestre e pelo domínio italiano do mar Mediterrâneo, os portugueses se lançaram no Atlântico, buscando conquistar a costa africana. Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o caminho para o Oriente foi fechado. Coube a Portugal encontrar um novo caminho para as Índias, feito alcançado por Vasco da Gama em 1498, graças ao aperfeiçoamento português das técnicas de navegação, cartografia e instrumentos, além de seus velozes navios, as naus e caravelas. Para contornar a África, era necessário se afastar da costa para evitar uma grande área de calmarias. Uma das versões mais conhecidas sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 relata que Pedro Álvares Cabral acabou desviando-se demais da rota, ancorando no litoral da Bahia. Contudo, muitos historiadores acreditam que Cabral já sabia da existência de terras no oeste e foi encarregado pela coroa portuguesa de tomar posse do local. Nesse período, o Reino da Espanha também fazia grandes avanços na navegação, chegando ao litoral do Caribe em 1492. Essa disputa fez os dois reinos assinarem o Tratado de Tordesilhas, que dava aos portugueses a posse de toda a terra descoberta, uma área de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, e aos espanhóis toda a terra além desse limite. Nos primeiros 30 anos, as expedições portuguesas ao novo território limitaram-se a reconhecimentos militares e à exploração do pau-brasil, cuja abundância foi responsável pela nomeação destas terras. Foi só em 1530 que a coroa portuguesa, sentindo-se ameaçada com as constantes expedições de reconhecimento de holandeses e franceses, começou seu sistema de colonização, fundando vilas e criando o sistema de capitanias hereditárias. Porém, esse sistema fracassou e foi instituído um governo centralizado, onde o governador-geral, escolhido pelo próprio rei, fundava vilas, combatia a pirataria e controlava a exploração econômica das terras. Os jesuítas foram grandes aliados dos colonos, fundando missões no interior para a catequização dos índios. Isso estimulou as entradas e bandeiras, expedições com o objetivo de encontrar ouro, prata, diamantes e escravos. Nesse processo, milhares de indígenas foram dizimados por não aceitar a dominação dos chamados bandeirantes. A predominância masculina nos primeiros anos de colonização deu início a um grande processo de miscigenação da população, com a formação de vários casais de portugueses e índias, cujos descendentes encontram-se hoje na árvore genealógica de muitas famílias brasileiras. Além da cana-de-açúcar, os portugueses foram responsáveis ao longo do período colonial pela introdução do cultivo do cacau, da laranja, do café, de especiarias e também pela criação de gado no território brasileiro. Os colonizadores portugueses deixaram um rico legado na gastronomia brasileira, atribuindo-se a eles a criação da feijoada, a introdução do bacalhau e a produção da cachaça, graças aos inúmeros engenhos de açúcar. Na arquitetura, os portugueses importaram as principais correntes estilísticas da Europa, fazendo com que, ainda hoje, construções centenárias sejam declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, com grande destaque para a rica arquitetura religiosa, que expõe a forte influência do catolicismo no país. Porém, a maior herança portuguesa para a cultura brasileira é também a principal ligação entre os vários grupos étnicos e culturais que hoje habitam o Brasil, o nosso idioma.
depois de ter assistido este vídeo, mostrando um pouquinho dessa história, vamos agora ao nosso conteúdo. Página 44. Os primeiros habitantes do Brasil. Páginas 44 até 52. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, suas tradições, suas crenças, sua organização social, enfim, sua cultura. Como os portugueses vieram pelo litoral, os primeiros indígenas com quem tiveram contato foram os do povo tupiniquins, da família dos tupis. Eles viviam em aldeias circulares, construídas com palhas e troncos de árvores chamadas de malocas. Os indígenas tinham características diferentes dos europeus e estavam sempre reunidos e organizados em grupos. A descrição de Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque, de xadrez, e trazem-no ali encaixado, de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo na fala, no falar, nem no comer e beber. Já se demonstrava um grande espanto com a cultura indígena, que era bem diferente em vários aspectos da cultura dos brancos europeia, gerando aos portugueses um certo preconceito, ou seja, para os portugueses era mais fácil discriminar os indígenas. No Brasil, existiam 4 etimolingüísticos. No Brasil, existem 4 grupos etimolingüísticos principais: Tupi-Guarani, localizado na região do litoral; Aruaque, no Amazônia; Macro-G, ou Tapuia, na região do Planalto Central; ou Caraíbas, no Amazonas. A aldeia ou taba é um conjunto de ocas. A outra história do descobrimento do Brasil. Parece absurdo, mas é isso que aprendemos na escola. Os portugueses descobriram o Brasil, onde já viviam os indígenas. Ficamos tão acostumados a pensar assim que não nos perguntamos como isso é possível. Sabiam que os indígenas viviam aqui antes da chegada de Cabral, mas falavam do descobrimento como se o Brasil fosse uma terra virgem. Será possível que há um lugar já habitado possa ser virgem? Bem, só se ele não for habitado por pessoas,
Quando falamos em floresta virgem, por exemplo, não estamos dizendo que ela não é habitada por animais, mas sim que ela não foi alterada pela ação humana. Quando afirmamos que essas terras virgens foram descobertas por Cabral, estamos tratando seus habitantes originais, os indígenas, como se eles não fossem pessoas, mas sim parte da paisagem natural, assim como os animais e as plantas. A palavra descobrimento, portanto, está no lugar de outro termo que não costumamos utilizar, conquista. Na verdade, as terras que viriam a ser o território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos portugueses aos povos indígenas. A Organização Social Indígena. Neste mapa, eu estou demonstrando a vocês a presença indígena na costa brasileira. Então, todas essas partes aqui do litoral, nós temos aqui a presença das tribos indígenas, certo? Ainda falando sobre a organização social, os indígenas no Brasil. Em cada local aí, a gente tem a discriminação dos indígenas em cada uma das suas regiões e estados. Por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos aqui o potiguara. No Amazonas, a gente tem várias espécies indígenas. Os povos indígenas fabricam seus próprios instrumentos, como os adornos, as cerâmicas, suas armas, instrumentos musicais, a tapeçaria. Toda aldeia tem um chefe, chamado de Morubixaba, ou cacique. A religião deles é apateísta, xamântico, ou seja, é um conjunto de rituais que busca evocar espíritos dos antepassados. Os indígenas também acreditam que os elementos da natureza são deuses, como Jaci, a lua, Tupã, o raio, e Guaraci, o sol. O pajé é o líder espiritual e curandeiro. Tem importância vital nos rituais e na tribo. Como líder espiritual, é conhecido também como xamã. Em diversas tribos, ele que será responsável pelos rituais e por entrar em contato com as entidades protetoras do seu povo. Nele também são depositados os poderes do sobrenatural. A divisão das atividades indígenas. Os homens são responsáveis por caçar, pescar, fabricar suas armas, suas canoas, seus instrumentos musicais, entre outras coisas. Já as mulheres são responsáveis por plantar e colher os alimentos, fabricar materiais de cerâmica, preparam uma bebida feita de milho mastigável e cuidam da alimentação. Os indígenas gostam de música e dança. As danças guerreiras são chamadas de poracês. Agora, depois da explicação, vocês irão realizar a atividade da página 50 até a 52. Vamos à explicação? Na página 50, o primeiro quesito, qual é a sua opinião em relação à afirmativa? Abaixo. Os portugueses
descobriram o Brasil? Então, você vai dar a sua opinião. No segundo quesito, o segundo quesito está pedindo para você marcar um X nas informações corretas e depois corrigir a informação que está errada. O terceiro quesito, você vai completar as frases de acordo com o que você aprendeu. Então, temos a letra A e a letra B. Na página 51, o quarto quesito, você vai observar as imagens abaixo e marcar aquela que representa uma oca. No quinto quesito, você vai, na tribo indígena, quem são os xamãs ou pajés, pelo que são responsáveis e o que seus poderes representam. Então, você vai dizer aí, quem são os xamãs ou pajé, qual é a sua responsabilidade e quais são os seus poderes diante da tribo. O sexto quesito, você vai associar a primeira coluna com a segunda coluna. Então, na primeira coluna eu tenho número 1, Guaraci, número 2, Jaci, número 3, Tupã. Na página 52, você vai numerar relacionando a primeira coluna com a segunda. Então, eu tenho na letra A, B, C, D, E e F. Então, você vai ler e vai enumerar a segunda coluna. O oitavo quesito, você vai preencher o quadro a seguir, comparando a sociedade dos indígenas com a dos europeus. As classes sociais dos indígenas, se havia ou não, e dos europeus. As pessoas indígenas, como elas eram tratadas? Elas recebiam o mesmo tratamento que os europeus? Aí você vai completar aí o quadro e na próxima aula faremos a correção. Fiquem com Deus e até a próxima aula.